A gente costuma pensar na nossa identidade como algo fixo, né? Uma coisa que a gente descobre e pronto. Mas a verdade é que ela parece muito mais com uma história. Uma história que vai sendo construída, sabe, peça por peça, ao longo da nossa vida inteira. E hoje, a gente vai mergulhar em como essa história é escrita, desde os primeiros capítulos, lá na infância, até as edições e revisões que a vida adulta traz. E tudo, absolutamente tudo, começa com essa pergunta. Às vezes ela é silenciosa, fica só na cabeça, mas está sempre lá. Afinal, quem sou eu? A resposta não é nada simples, e é justamente a busca por ela que dá o start nessa jornada de escrever a nossa própria história. Então, o primeiro passo para a gente entender a nossa identidade é enxergar ela exatamente assim, como uma narrativa. Uma história que começa a ser escrita muito cedo e que é toda baseada nas nossas primeiras interações com o mundo. Olha só como esse ciclo é fundamental na formação de quem a gente é. Pensa assim, uma criança faz alguma coisa, tem uma experiência. Aí ela recebe uma reação do mundo externo, da família, dos amigos, da escola, e essa reação é absorvida, internalizada. Ela se torna parte da forma como a criança se vê. Por exemplo, uma criança que é sempre elogiada por ser quietinha pode começar a se enxergar como a tímida. É assim que os primeiros tijolos dessa construção da identidade são colocados no lugar. E é desse jeito que aquela narrativa interna vai ficando mais sólida. Frases como, eu sou tímido, ou eu sou a pessoa responsável aqui, que parecem só descrições simples, na verdade funcionam como âncoras para a nossa identidade. Elas ajudam a organizar as nossas experiências e dão uma sensação de coerência, de estabilidade, sabe? Mas claro, essa história não é escrita dentro de uma bolha. Ela precisa fazer sentido no mundo social. E é para isso que a gente desenvolve uma ferramenta muito interessante que o psicólogo Carl Jung deu o nome de persona, ou, em bom português, a nossa máscara social. A persona é, na essência, o nosso rosto público. É aquela versão de nós que a gente apresenta para o mundo para ser aceito, para conseguir navegar nas relações sociais. É uma ferramenta de adaptação mesmo. Uma máscara que a gente veste para poder desempenhar funções específicas no dia a dia. E todo mundo conhece bem esses papéis, né? Em qualquer grupo tem aquela pessoa que assume a responsa, a outra que é a resolvedora de problemas, tem a pessoa mais sensível, a mais racional. Esses papéis facilitam a convivência, claro, mas eles também escondem um perigo. E aqui está o ponto central da coisa toda. O problema aparece quando a gente começa a confundir a máscara com o nosso rosto de verdade. Quando passamos a acreditar que somos apenas aquele papel. É aí que a história que nos contaram, ou que a gente se contou sobre quem somos, pode virar uma prisão, um molde que limita quem a gente pode vir a ser. Mas, felizmente, a história não acaba aí não. Existe um outro movimento quase que na direção oposta, uma jornada para dentro, para a gente descobrir as partes de nós que ficaram de fora desse roteiro inicial. E esse processo tem um nome: individuação. A individuação é basicamente o processo de olhar para além da persona e se perguntar, ok, mas o que mais tem aqui? É como um convite para resgatar e trazer para dentro aquelas partes que foram deixadas de lado para que o nosso papel social pudesse funcionar direitinho. É um caminho para se tornar uma pessoa mais inteira, mais completa. Aqui a gente vê o contraste bem claro, né? A persona é a nossa interface com o mundo lá fora. A individuação é a nossa integração aqui dentro. Uma foca na performance social, a outra na descoberta pessoal. É um processo que dura a vida toda. Só que esse processo de descoberta, essa individuação, pode ser bem desconfortável, porque abandonar aquela âncora, aquela identidade fixa que a gente vê nessa citação, significa abrir mão da segurança que ela traz. Questionar quem eu sou de verdade pode dar uma sensação de instabilidade, mas é exatamente nesse espaço de incerteza que o crescimento acontece. E tudo isso nos leva a uma compreensão final, talvez a mais importante. A de que a identidade não é um destino, um lugar onde a gente chega e pronto, acabou. Na verdade, ela é uma conversa constante, um processo super dinâmico que dura a vida inteira. A nossa identidade é esse diálogo fascinante entre o passado, o presente e o futuro. A gente é moldado por quem a gente já foi, vive o agora como quem somos hoje e está sempre nesse processo de se tornar quem a gente ainda vai ser. É um fluxo, uma transformação que não para. E o mais legal de entender isso é que aquelas definições super rígidas começam a se dissolver. Aquela frase, eu sempre fui assim, começa a dar espaço para uma outra pergunta. Quem será que eu posso me tornar? A identidade para de ser uma sentença, sabe? E se transforma numa possibilidade aberta. E para fechar, fica essa reflexão.
Será que a história que uma pessoa conta sobre si mesma é a história completa? Ou será que é só o rascunho mais recente, esperando pela próxima edição? A nossa identidade é a nossa essência ou é a história que a gente aprendeu a contar até este momento? A resposta talvez não seja uma coisa ou outra, mas esteja na própria jornada de continuar escrevendo.